Bom dia. Hoje é quinta-feira. E são 7h19, 7 de março de 2019. E depois de, não digo de descansar, isso, tanto assim não vale. Vale porque um hospital esteve a se apresentar e com toda certeza fácil. Não foi de aguentar. Não foi. Mas agora já estou de fato medicada e estou a tomar o remédio na hora marcada. É isso, coisa básica, não é, medicada? Ah, sim, muito básica. Se bem que dessa vez não foi tão básica, mas penso que a agitação, movimentação, e sabe como é que é ficar sentada ali de plantão, vendo premiação, não é fácil não. E se é assim, vamos de fato cumprir os compromissos que nos trouxeram até aqui. Desta forma, vamos deixar o Espírito Santo se manifestar. A plenitude da vida ele me dá, e com toda certeza, feliz. Feliz, quer dizer, a felicidade, essa sempre existiu. Foi o que Deus criou. No princípio, Deus criou a felicidade. Quer dizer, foi a primeira coisa. Mas ele também disse que a felicidade era a verdade. E se é assim, a gente muitas vezes confundiria até com a insanidade. Isso é uma questão de princípio. É isso, de você colocar como princípio da sua vida a vida de Deus. E nem temos feito isso. Não, é muita gente entendida de tudo, é muito compromisso com tudo. E no fundo é isso. É esse deixar de existir a felicidade com toda certeza, a gente nem consegue definir. Já que a gente pegou o bonde da felicidade, vamos lá. É isso. 1, 2, 3. Primeiro pelotão a se apresentar. Uma pergunta. Eu poderia fazer até duas, mas uma pergunta me basta. Devemos nós, de fato, pedir para o mar recuar? Para que a gente possa atravessar? A questão era saber responder, quer dizer, era compreender a pergunta que alguém estava fazendo. Sim, essa era a questão. É ter a compreensão de quem era ou de quem seria. É isso. O comandante definiria, é isso. Mas Deus se apresentou exatamente naquele dia. E eu logo entendi. Sim, porque ao lado dele estava o Messias. Aí veio Maria, Joaquim, José, Santana. Ok? O quadrado, logo eu entendi, meu Deus. Era perfeito aquilo ali. José estava para Maria, assim como Santana estava para Joaquim. E o Messias de Deus estava ali esperando por mim. Logo eu disse, é Deus que vai conduzir. Vi a porta se abrir, um pelotão a surgir. Eu disse, santo Deus, é para eu entrar aí? Mas a coisa se adiantou tanto. O quê? Tinha tanta coisa pegando no lugar que eu logo me vi lá. Na boca, o quê? Na porta, na entrada. Enfim, eu estava fincada. Na casa que eu me guardava.
As paredes eram perfeitas. José estava para Maria, assim como a Santana estava para Joaquim e o Messias esperava por mim. Não era tão fácil assim, é verdade. Mas Deus me dizia que era para eu agir em conformidade com aquilo que o Messias esperava de mim. Logo eu entendi o que José esperava de Maria e o que Joaquim esperava de Santana e a definição daquele mundo bacana. Eu logo disse, meu Deus, eu não vou poder de fato ser grama. Sim, porque quem gosta de ser grama? Ser pisada, pisoteada, esmagada. Não, eu logo entendi. De fato, o mar, que esteve a recuar, a abrir, o Rio Jordão a fluir, aquele mundo todo ali diante de mim. Eu logo disse, ai meu Deus, eu vou ter que entrar. Mas naquele momento uma criancinha esteve a me chamar. Sim, criança de niná, quer dizer, tão pequenina, tão pequenina. Mas o homem de Nazaré ali a me abençoar. O quê? Isso, ele correu, veio me abraçar e me disse, é Deus menino, você deve colocar Deus menino no altar. Na hora perfeita que Deus já esteve a marcar. Não vai dar para recuar. Deus menino vai estar lá e tal qual seu pai realizava, deve você de fato colocar o perfeito no altar. Nesta hora você cairá. A obra de Deus vai se apresentar e ninguém nunca mais vai tirar a felicidade que Deus esteve a criar. Era tudo perfeito, mas naquele momento o trem passou, descarrilhou, uma confusão toda se formou, o meu corpo, o quê? Borbulhou. Plá, 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 plá. Parecia que eu era, o quê? Sei lá, era uma mistura de caldeirão, uma confusão. E eu ali passada, estagnada, olhando para a televisão. Mas lá estava o trem de carga com a água. Eu ali. Aí eu parei para pensar e compreendi. Eu estava na casa da família sagrada, era perfeita. Ninguém se aproximava. Cada um me dava aquilo que cada um plantava e eu aceitava. E naquele momento Deus me dizia, sorria. Sorria porque você vai viver a mais perfeita das profecias daquele dia. É a plenitude da vida do Messias. Mas o meu corpo aquecia, uma febre alta eu tinha. E ali, de fato, eu até delirava. O quê? Sim! A televisão ali apresentava uma febre. Eu dizia, meu pai do céu. De repente, o quê? Eu estava ali. O quê? Dentro de uma cumbuca, de uma colmeia, num mundo de mel. Era tanto mel. Eu disse, ai meu Deus, é o céu. Sim, era o céu. Naquele momento eu entendi a amargura. O mar, a divisão perfeita, a água doce, a água salgada. O mel que amargurava, o própolis que adoçava, aquilo tudo ali que me dominava. E meu corpo ali, febre alta. O problema é que, de fato, eu tinha que aceitar, eu tinha que deixar o corpo ferver para Deus, de fato, aquecer, que estava colocando tudo no lugar. De repente, o que? Senti uma explosão danada. Pá! Aí eu, santo, alguma coisa está errada.
Mas não estava errada, não. Porque Deus separava a gelatina perfeita. O quê? Feita das águas. E aquela gelatina horrorosa que o homem criava ali. Deus separava. Eu senti aquela explosão dentro de mim. Eu tinha que, de fato, deixar Deus agir. O problema era fraqueza, ok? Os dias não estavam sendo fáceis. O corpo ali, febre alta, delirava, gemia, chorava. E até gritava, oh meu Deus, eu não vou aguentar a carga. Mas Deus trabalhava. Eu sentia, de fato, o bisturi passar. O quê? Sim! Deus partia, quer dizer, abria, cortava, quer dizer, Deus simplesmente separava. Eu parecia uma galinha. O quê? Sim! Naqueles dias em que mãe, de fato, cortava a galinha assim pelas costas, perfeitinha. Minha costela estava ali. Eu logo entendi, meu Deus. Deus está aí. Era tão perfeito o corte, separou. Aí eu vi, de fato, que Deus plantou. A minha medula. O quê? Deus, eu não sei se melhorou ou se piorou. O quê? Sim! Era algo que o divino acreditou. Como assim o divino acreditou? Sim! Durante todos os dias em que eu estive aqui, ele sempre acreditou em mim. Deixe Deus agir, deixe Deus agir, deixe Deus agir, deixe Deus agir. Ele dizia isso o tempo todo. Deixe Deus nos conduzir, deixe Deus nos conduzir. E a medula perfeita estava ali. Quando Deus de fato abriu, aquele líquido ali caiu. O quê? Sim! Caiu. Parecia de fato feito fio de linho. O líquido era perfeito. Era aquele fio de linho perfeito ali. Deus colocou diante de mim e disse, está vendo aqui? É o que eu estou dando para ti. O fio de linho. Que tanto lhe sorriu. Ele tanto insistiu que o amor dele agiu. Olha aqui, quando eu vi era o rio. O quê? Sim, aquela água fluente. Era de forma assim, natural. Era água, água. Aí é que eu entendi a perfeição de você compreender o estado gasoso. O quê? Manifestando diante de você. Você poderia compreender a medula. Assim, eu pensava que o estado, quer dizer, o estado gelatinoso, gasoso, sei lá, era até pastoso. Ali que Deus me mostrava, líquido, ele ficava. O quê? Aí é que estava a composição da perfeição de Deus. Era algo inacreditável. A gente poderia enxergar. O quê? Me diga. É isso. Era líquido. É gasoso. Era pastoso. Era aquele líquido gelatinoso. Eu até diria que era horroroso. Porque glamouroso. E o fio de linho estava ali. Perfeitinho. Mas naquele momento, Deus puxou. O quê? É isso. Sabe como é que é a bacia? A bacia? A minha. Aí Deus me mostrava a bacia brocada. Brocada? Não valia nada. Aí eu compreendi, meu Deus, a água que eu pegava. O quê? A bacia ali separava, juntava, trabalhava, separava, juntava, trabalhava. Parecia de fato um coral. Aí eu compreendi aquilo que Deus esperava de mim. Eu saber, de fato, definir o céu. Okay?
era assim mesmo. O coral, o reino de mel, a luz batia, refletia. As cores que em mim existiam. E o coral ali a reluzir. Tudo que o homem de fato buscou aqui. O problema é que o homem não conseguiu definir o reino de mel. Sim, Deus entendia o que ele de fato fazia. Propriedade ele possuía. Mas o homem achando de fato que tudo cria, aí a dor, o que se estendia. Ali não tinha como você pesar o mel para a amargura recuar. O que o homem criava? Que nada. Era só a amargura que dominava. E ali o próprio coral mostrava. Santo Deus, a água! Porque dessalgava. Dessalgava? É isto. A sujeira era tanto que a própria água não suportava e separava. E o peso aumentava. O quê? E aí é que está. Até bola de canhão. O quê? É isso. Afundava. Daqui a pouco, bola de canhão flutuava. Você quer dizer que estavam a comprometer a propriedade da água salgada? Era o que Deus me mostrava. E eu ali olhando. O que bola de canhão? Ali. A confusão aumentando. Logo compreendi. O quê? O relógio. Sabe como o relógio não consegue fazer a leitura daquilo que o sol está lhe mostrando? Não me diga. E aí? Ali sem poder fazer nada, porque Deus me mostrava a gelatina perfeita que Ele me dava. E dizia para eu sustentar a minha casa, manter a serenidade, a mente calma, nada de mente elevada, muito menos arrastada. Aí eu vi de fato aquele mundo, o quê? Sim, você poderia ver as árvores ali, perfeita. Eu compreendi a divisão de Deus. Por quê? Sim, abaixo das árvores ali, um mundo que ele criava, mas que o homem não dominava. Não? Ele até achava, mas não dominava nada. As árvores secavam, muitas vezes humilhadas, elevadas, e ali elas ficavam tombadas, outras massacradas, desconjuntadas, encharcadas, ressecadas. Era uma coisa horrorosa. Mas Deus não criou o mundo, criar ele criou e ofertou para o homem de fato saber trabalhar. Mas o homem não compreendia a riqueza que Deus lhe dava. E aí tudo se misturava, se desconjuntava. Eu enxergava. E acima das árvores era perfeito. O quê? Compreendia a clorofila. Aquilo que o homem não compreendeu como sentido de família. Eu fiquei olhando aquilo. Me diga uma coisa, a sua coluna ainda estava aberta? Aberta! Era isso, Deus trabalhava. Na retaguarda eu enxergava. E ali aquele mundo perfeito da clorofila. Entendimento perfeito do que seria família. Aí eu vi o que? A tabela periódica. Era tão perfeito, que eu compreendi a clorofila que Deus me mostrava. A tabela periódica ali. Parecia não ser nada. Como assim nada? Aí é a gênese da perfeição, o mundo das águas. Os elementos, eles não são nada, mas a propriedade de cada um guardava.
Mas existia um ponto em comum. O quê? É isso! A identificação. Aquele momento de comunhão e de separação. A tabela periódica. A árvore da perfeição. Você compreendeu? Era a clorofila de montão, a árvore da perfeição. Ali, enquanto Deus trabalhava, eu poderia, de fato, deslumbrar, vislumbrar, ficar assim a olhar a árvore perfeita que Ele estava a me dar. Um único elemento ali, no meio de todos os elementos. Assim eles poderiam, de fato, se juntar e se separar. E cada um tem identidade. Sem essa história de personalidade. Sem de ficar cada hora usando uma máscara. Não, a identidade cada um sabia. Era o DNA que cada um tinha. Mas esse DNA é isto. Naquele elemento perfeito que Deus criou, existia de fato o DNA. O dedo condutor. Ali que de fato cada um conseguia de fato, ó, enxergar, saber juntar e separar. Saber se separar juntando. Era isto. A família se formando. Eu fiquei pensando de fato, enquanto Deus ali trabalhava nas minhas costas, o perfeito de Deus. Ali. Aquilo que Moisés não alcançava. Sim, quando ele separava de fato a água, não, ele não alcançava. Porque o não matar era perfeito. O não matar é isto. Era isto que Deus de fato me dizia. Que a vida existia. O não matar de todo dia. O elemento sobrevivia. Ali. Naquele mundo da clorofila. O elemento vivo. Perfeito. A identidade. E quando a gente não compreendia essa verdade, era só falsidade. Como assim? Era isso que Deus me mostrava. Os elementos que Ele criava tinham tanta identidade, tanta identidade, tanta identidade, que quando eles trabalhavam em prol, em função, em benefício da criação, a identidade de Deus ficava ali. Okay? Era uma explosão. O que explodia? Era isso que eu não via. O que explodia era o elemento perfeito que cada um tinha. Era isso que explodia? Era isso que Deus me mostrava. Era a vida de Deus que criava. Não era o elemento A, B, C, não, conforme o homem enxergava, não. O que de fato dava a explosão era o elemento perfeito da criação. O homem não enxergava assim, não. Não? O homem acreditava que a explosão adivinha dos elementos que se misturavam. Que nada. Sabe de fato, o objeto de desejo, aquele que o homem não alcançou. Mas o divino o tempo todo me falou, você precisa deixar, de fato, a árvore de Deus enraizar. É essa que vai lhe livrar do mundo que você está. Porque o seu pensamento, Maria de Cássia, você vai ofertar. Para o de Deus você alcançar. E você ser o elemento perfeito que Deus vai dar para você. E ali enquanto Deus trabalhava, e o divino ali, feliz ele estava, eu poderia de fato me encharcar daquele elemento. Aí a febre. O quê? Sim, era isso. Eu não teria que ter medo daquela febre que se apresentava, me dominava, a ponto de eu delirar. O elemento vivo, Deus estava a trabalhar para não me prejudicar.
Eu teria que entrar e sair do tal lugar. Eu teria que deixar essa febre. O lugar não era assim tão favorável. A porta poderia até me mostrar o jardim, mas eu queria ir além daquilo ali. Eu queria, de fato, possuir pessoas em mim. Ter o direito de estar ali, amealhar a propriedade, a vida, compreender de fato a diferença entre céu, inferno e purgatório. Era uma oportunidade única. Baseada em quê? No credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Sim, porque alguém disse que o homem desceu à mansão dos mortos. E se ele desceu à mansão dos mortos, por que eu não poderia ir? Ainda que o tempo fosse menor, é verdade. Mas aí Deus me disse da minha felicidade, de eu deixar transbordar, pegar o elemento perfeito, aquele que a nossa dor não conseguia de fato em nenhum momento conquistar. Era a ação de Deus, aquela piedade, a compaixão, compadecer, o elemento de Deus, o mais perfeito, o mais esplendoroso, o mais glamuroso. Eu não poderia deixar de viver. Olha que vai doer. Mas e daí? E daí se doer? Eu quero viver. Deus ainda estava trabalhando quando você estava lá, concordando. O elemento é perfeito, ele estava criando. Foi isso. Quando de fato aquelas árvores abaixo, ali, aquela dificuldade, era tanta dor a existir que eu disse, eu quero sentir essa dor em mim, quando eu de fato entrar. Mas eu quero deixar o amor transbordar, e com toda certeza deixar o corpo. O quê? Sim! O corpo transbordar, aquecer, resfriar. Eu vou me preparar. Santo, era uma prévia? Prévia não. Era a explosão. Como assim? Santo Deus, o homem dividiu os dias em 24 horas. Mas alguns sobravam, poucos sobravam. Aí eu ouvi falar do tal dia bissexto, quer dizer, o ano. Sim, mas tem um dia. Aí eu disse para Deus, seria bom eu aproveitar bastante as minhas 12 horas. Não deixar de fato nada faltar. Se puder me dar uns minutinhos extras do tal, considerando o ano bissexto, o que você esteve a fazer? Se é matemática, tem porque se é 24 horas, o dia tem 24 horas, mas tem sobra. Eu disse para Deus, tem sobra. Olha, se o Senhor vai me dar 12 horas para eu entrar do lado de lá e fazer as coisas que eu preciso realizar e tal, prepare o meu corpo para transbordar. Me dê uma sobrinha. Me deixa, de fato, entrar lá e o perfeito alcançar, para que eu possa, de fato, viver, quer dizer, poder ver o dia amanhecer, dando a certeza de que eu vou sobreviver. Deus pesou. O quê? Sim, Deus pesou. Pegou meu corpo. O quê que ele trabalhou, colocou lá? Aonde? É isso. Onde o perfeito estava. O divino. Aí ele disse, eu vou colocar. Se de fato a minha mão sustentar, é porque preparada você está. Aí ele pegou, pá. Aí eu deixei o pensamento pesar. Como assim? O mundo da clorofila. Na hora que ele colocou ali o meu corpo na mão dele, eu de fato joguei meu pensamento todo no mundo da clorofila. Vasculhei o mundo da clorofila toda ali. Pá, pá, aproveitei aqueles minutos. Eu me esgotei ali.
Aí quando eu voltei, a mão de Deus, de fato, me amassava. Hã? Claro, o divino lá estava. Amassou, 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 amassou. Aí eu compreendi. O quê? Se não dava de fato para ser cria da costela de Adão. Se eu estava disposta a viver o mundo da criação, eu teria que ser antes de Adão. Antes, o homem de Nazaré veio antes de Adão. Ele tem razão. Se o homem de Nazaré é o perfeito da criação, ele de fato veio antes de Adão. Aí eu compreendi o mundo de fato da junção e da separação. O quê? O que o homem de Nazaré disse? Aquela parte de fato que você precisa definir. O perfeito, o Espírito Santo, a manifestação de Deus. Você viu Deus? Foi aí que a confusão começou. Começou como? É isso, quando ele colocou o corpo para pesar na mão dele, e eu deixei o pensamento entrar no mundo da clorofila, para ter uma compreensão da dor, da situação aqui. Fazer as leituras sem nenhum tipo de preocupação, largada mesmo, jogada, sem me preocupar com nada, sem pesar a vida de Cássia. Aí eu soltei o mundo da clorofila, aí eu vi de fato ali o sonho de Jacó. O quê? Sim, porque Jacó tá lá na Gênesis. Aí eu, de fato, ali naquele mundo da clorofila, vi o mundo do Jacó, aquele sonho. A escada sair do chão, alcançar o céu. Aí eu disse, santo Deus. O homem de Nazaré disse que só quem pode subir ao céu é quem desceu do céu. Se a escada nasce daqui para lá, eu tenho que, de fato, ter a compreensão que Deus desceu de lá. O homem de Nazaré. Não me diga que você resolveu, de fato, entrar lá. Aí eu disse, eu vou querer, de fato, chegar antes. Quer dizer, eu quero saber, de fato, como é que o homem de Nazaré esteve a descer. Sim, porque Jacó a gente está sabendo. A escada saiu daqui, ele subiu até lá. Mas o homem de Nazaré disse que antes ele desceu de lá. E o que se passou? Aí uma bolha. O quê? É isso, uma bolha de água se formou. Naquele momento que o meu pensamento alcançou a tal escada lá de Jacó, aquele sonho, aquele compromisso, a pedra fundamental, eu estava vivendo tudo aquilo. Aqui a bola, o quê? É isso, foi se formando aquela bolha de água perfeita. Era perfeita, aí eu vi, o quê? O orvalho caiu do céu. Também me lembrei que o homem de Nazaré disse que o pão de Deus caía do céu. Aí eu vi o orvalho cair do céu. Aí eu, de fato, vi o mundo. O quê? Perfeito, o mundo de mel. Aí eu disse, santo Deus. Aí está. Se eu conseguir, de fato, alcançar aquilo que Deus está a me mostrar, é a minha certidão que eu estou a tirar. Não me diga que você avançou. Foi isso. Eu pude ver. O quê? É isso. Para eu, de fato, voltar, eu tinha que adiantar. Eu estava no êxodo. Naquele momento perfeito em que, de fato, o orvalho caía e o maná ali existia. E o povo se alimentava, mas não se satisfazia. Aí eu disse, santo Deus, se o orvalho cai, o maná está lá, o homem come, mas não fica satisfeito, eu devo, de fato, voltar. Eu devo chegar antes. Aí foi a perdição. O quê? Sim, nesse momento eu alcancei o meu coração. Ali, sim, porque não dá para você viver de maná. O homem do céu, o homem de Deus, quer dizer, o homem do céu, o homem de Nazaré, ele disse que a gente tem que aceitar o alimento que Deus estará nos dar. Nesse momento eu estive a recuar.
A água transformou numa bola de fogo. Aquela que você via cair do céu, uma bola de fogo tão incandescente que eu poderia dizer, eu vou me cegar. Mas se eu tivesse me cegado, eu teria adiantado. Eu ia lá para Atos. Eu disse nada. Eu vou deixar meu olho alcançar a bola de fogo ali diante de mim. Aí eu vi o mundo explodir. O perfeito. A bola de fogo foi a definição. Quando de fato aquela bola de água se transformou em bola de fogo. E aí explodiu. Deus existiu. Deus é isso. O fio de linho. Santa Ameba. E não é? A gelatina. A gelatina que ele me mostrou no princípio estava ali. Era o DNA. Santo. O DNA da criação. Da perfeição. Era uma coisa linda. Era perfeito. A gente nem tinha ideia do quanto aquilo era lindo. E eu estava ali. Era o fio de linho perfeito, a ameba. O fogo e a água. Santo, não me diga que nesse momento, entre o fogo e a água, aí é que eu vi. O quê? É isso. Quando a gente, Deus pairava ali, sobre a água. A água, de fato, era algo que você não tinha definição. Nem líquida, nem gasosa, nem sólida. Era justamente isso, clorofila. É o quê? Era isto. Ela aquela clorofila ali. Os elementos não existiam, mas existia de fato a identidade que cria. Elemento por elemento, elemento por elemento. O mundo da clorofila diante de mim. Ali o perfeito. Eu estava de fato a existir. Você me viu passar? A questão era essa. Era o DNA. Era o homem de Nazaré. Que Deus estava a criar. Eu fiquei tão emocionada. Eu comecei a chorar. Chorar? Nada mais emocionante que você ver a criação do homem de Nazaré. Eu fiquei passada, arrasada, emocionada. Eu poderia até dizer apaixonada. O quê? É isso, eu transbordava água. O quê? É isso, nesse momento meu corpo encharcava. O quê? É isso. Eu queimava, eu delirava, eu suava, eu me envolvia. Naquele momento eu me via. Ali, eu desejei existir. Sei lá, me deu uma coisa na cabeça. Nesse momento eu pensava. O quê? Era isso. O meu corpo se formava todo. Era perfeito. A questão é que era gelatinoso. Gelatinoso? Sim, bem gelatinoso. E eu não tinha nem nojo. Não? Tinha não. Era gelatinoso e daí? Aquilo tudo foi ali. Aí eu vi de fato. Ó, Deus chamar por mim. Eu disse, valei-me, meu Deus. Será que eu vou existir? Mas o gelatinoso já estava em mim. Aí eu sorri. Eu fui. Eu disse, santo. Se ele me abençoar, vai dar. Eu fiquei pertinho. O problema é que eu respirei. Respirou o sopro, o Espírito Santo, o sopro da vida. Quando eu respirei, aquilo que era gelatinoso ficou mais pastoso, aí foi ficando mais pastoso, mais condensado. De repente, eu era
Eu era fardo, ok? É isso. Eu era o presente, o passado e o futuro. Ai, o futuro estava de fato nos meus braços. Quer dizer, o futuro estava diante de mim. Era o direito de eu existir. Quando você respirou, é isto. Quando eu respirei, uau, o hálito de Deus, todos os elementos da criação, Ele me deu. Santo Deus. Pois que eu disse pra ele, Santo Deus. E agora? Não deu para responder agora, não. Aí eu voltei. O quê? Ele já estava de fato costurando, fazendo aquele trabalho, terminando. Aí eu disse, ai meu Deus. Aí o meu pescoço já estava de fato se firmando. Aí ele pegou, me virou assim ao contrário, me colocou assim de frente, passou a mão assim no meu rosto. Aí eu pude ver a minha face. Aí eu vacilei. O quê? Eu pisquei. Como é que é? Quando você está envolvida, quando eu pisquei o rosto do homem de Nazaré. O quê? O santo sudário perfeito ali. Estava na mão de Deus. Aí eu compreendi de fato o que ele me deu. Eu disse, vou ter que de fato aceitar. Mas o santo sudário se encaixava de forma perfeita. Era a pele que Deus estava de fato a me dar. Aí eu comecei a chorar. O quê? Sim, gratidão. Eu chorei para o santo sudário, de fato, me envolver melhor. Aí foi de fato uma mistura danada. Como assim? Aquilo que Deus me dava, do que Ele criava, daquilo que eu aceitava, aquilo que formava. Compreendi naquele momento eu casava. O quê? Santo Deus, a identidade eu alcançava. Eu tinha identidade. Santo. Então, essa é a verdade. Foi isso que Deus me disse. Quando de fato você existir, o perfeito de Deus está em ti. Eu só não sei de fato as palavras, quer dizer, o seu vocabulário é muito limitado. Quer dizer, não sei. Aí eu disse, oh Deus, eu vou ter necessidade de explicar. Aí Deus disse, eu não sei. Eu não posso dizer que eu sei. Eu disse, mas eu ouvi dizer que o senhor sabe tudo. Sim, ele disse do meu mundo. Eu não posso me responsabilizar pelo mundo que os outros estiveram a criar. Eu sei tudo do meu mundo. O meu mundo está em você, é você. E eu vou ser você. Quer dizer, você vai ser eu. Quer dizer, aí ele começou de fato a fazer aquela mistura toda. Aí eu disse pra ele, olha, assim, ó, não adianta o senhor falar que eu não vou entender. Quer dizer, eu não vou alcançar. Aí ele me disse exatamente isso. Se você ficar lá, blá, 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 não vai adiantar. Então, é melhor você se entregar, deixar o seu corpo mostrar o que o pai é capaz de realizar naquele que de fato aceita se pronunciar. Santo Maria de Cássia, que espetacular. Eu disse pra ele, agora que a minha identidade, o Senhor já esteve de fato a me dar, eu posso voltar? Ele disse, de boa. Deus disse, não tem B de Bel, B de Bahia, B de boa, volte na boa. Eu disse, santo, eu já entendi. Eu vou ter que viver de boa aqui. Ele disse isso aí, minha filha.
Ninguém poderá tirar de ti o que eu dei para ti. Eu de boa, Maria de Cássia, sorria, feliz de ti, feliz de mim, feliz do meu filho, que ele tanto esteve a insistir, você aceitou estar aqui. Aí eu nem pude dizer para ele o ditado: água mole, pedra dura, tanto bata até que fura. Porque eu me lembrei que você era rocha, ok? Sim, o evangelho diz, o homem era rocha. Não tinha água para derrubar nem perfurar. Ali, os elementos da natureza, ele sabia lidar. E quando a água vinha, mole, ele estava a ficar e a água passava. E ele aproveitava do elemento perfeito que a água lhe dava. Aí é que está o problema. É isso, eu disse para Deus. Que os homens trabalham tanto para nada. E o homem de Nazaré viveu a plenitude do que é trabalhar. Com toda certeza, conjugando o verbo amar. É isso. E se é assim, colocamos a nossa dignidade aqui, na certeza de que Deus é por mim como um dia Ele foi por ti. É isso aí, Maria de Cássia. Não há, de fato, nada melhor do que a gente falar. No mundo da clorofila, nós estivemos a entrar. E o perfeito, Deus esteve a nos dar. E na hora H, nós vamos nos entregar, na certeza de que podem avançar. Deus sabe o que Ele estará a realizar. Assim como também sabe a verdade que Ele colocou no altar. E se é assim, um novo tempo com toda certeza se abrirá. E nós devemos trabalhar para a boa governança a gente alcançar. E com toda certeza só depende da gente realizar. É isso. Obrigada, meu diva, obrigada. Eu vou de fato terminar, tomar meu remédio, que já está no horário. Depois vou dar uma dançadinha para de fato me ajudar nos trâmites corporais. É isso. Obrigada, obrigada, obrigada. E bom dia e bom ano para todos nós.